Bom dia, graça e paz do nosso Deus esteja sempre contigo, esteja sempre sobre o seu lar e sobre a tua família. Amém? Estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade à nossa oração da manhã, através de uma leitura bíblica. Quem está nos acompanhando sabe, estamos lendo o livro de Jó, uma história muito linda, muito abençoada, que fortalece muito a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Hoje a gente vai ler o capítulo de número 30 e 31. Eu gostaria que você nos acompanhasse e que fizesse os seus comentários, né? Tirasse as suas dúvidas, se você tiver alguma, esclarecer alguma coisa que você ouviu e acha que não está certo, não concordou, sem problema nenhum, pode comentar, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta. O que eu souber responder, eu responderei. O que eu não souber, eu vou pesquisar, mas responderei assim mesmo, tá bom? Depois responderei. O importante é a sua participação, é a sua presença, é você estar com a gente, é você estar confiante no nosso Pai, entregando todos os teus problemas nas mãos daquele que tudo pode. Amém? Vamos começar a nossa leitura? O título do capítulo de número 30 diz o seguinte: Jó lamenta a miséria em que caiu. 30. Vai ler 30. A deplorável miséria de Jó. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homem cujo vigor já pereceu? De minguar e fome andavam sós, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanho malvas e folhas do arbustos, e se sustentam de raízes de zimbo. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, como contra o ladrão. Habitam os desfiladeiros sombrios nas cavernas da terra e das rochas. Para habitarem os barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abatem do meu suspiro no rosto. Porque Deus desatou a sua corda e me promiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o seu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim preparam o seu caminho de destruição. Desbarata o seu caminho, promove a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como sobrevieram-me pavores. Como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro em mim e me derramam a alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me ultrapassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grande violência do meu mal está desfigurado a minha veste,
mal que me cinge, como a gola da minha túnica. Lanço-me à lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tornar-te cruel para mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento e me faz cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me escuridão. As minhas estranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegrecido se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. A minha harpa se tornou uma lamentação e a minha flauta uma voz dos que choram. O capítulo de número 31, o título diz: Jó declara sua integridade. Vamos acompanhar, gente, e ver o que Jó declara aqui sobre a sua integridade. Feliz aliança com meus olhos, como pois os ficharei eu nunca numa donzela. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano? 6. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Entre parênteses. Lê um pouquinho mais alto de número 6. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Entre parênteses. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Então semeei eu e outra coma, e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se ainda espreita a porta do meu próximo. Então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Desculpa, gente, ainda estou meio complicadinho aqui. Quer dizer, Então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Porque é fogo que consome até a perdição, e desenraigaria toda a minha senda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então me faria eu quando Deus se levantasse?
E inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, eu fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou? Entre parênteses, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como o seu pai e fui guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Fecha parênteses. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, Se o coração não me abençoou, se ele não se aquentava com peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão e por me ver apoiado pelos juízes da porta, então que se desloque do meu ombro, braço e se quebre o seu osso. porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. E me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei de da desgraça do que me tem ódio, e se ocultei quando o mal o atingiu. Abre parênteses. Também não deixei pecar minha boca, desejando a sua sorte com maldição. Fecha parênteses. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria o viante. Se como ação encobri as minhas transgressões e ocultando o meu delito do meu seio. Porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e se me calei e não saí da minha porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo, que levaria sobre o meu ombro, sobre mim o atacaria por coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se seus sulcos juntamente chorarem. Se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente e causei a morte aos seus donos. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabam-se as palavras de Jó. Então, gente, aqui Jó, ele está explicando, né? Quer dizer, ele está demonstrando o não entender de tudo que estava acontecendo com ele. Aí ele está falando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse desonrado o meu vizinho, tomado alguma coisa de alguém, desonrado a viúva, deixado de ajudar o órfão,
aí eu seria merecedor de tudo isso. Quer dizer, cada coisa que ele ia dizendo, ele estava dizendo, eu não fiz isso. Se eu tivesse feito, seria bom, seria bem feito para mim estar nessa condição. É uma coisa assim que não dá para a gente dizer, eu sei o que ele passou. Não dá. A gente vai tomando conhecimento de tudo isso que ele está falando, de tudo que ele está explicando. E é certo que a gente não consegue, não dá para dizer um homem que tinha tudo que ele tinha, um homem que tinha saúde, que tinha vida, tinha vigor, era bem tratado por todo mundo, era respeitado por todo mundo e até mesmo obedecido. Quando ele falava, todo mundo o ouvia e de repente ele se tornar naquela pessoa que ele se tornou. É sofrimento muito grande, mas mesmo assim a fé e a confiança dele não morreu. Que a nossa fé e a nossa confiança e a nossa paciência de esperar em Deus seja como a de Jó. Mas que pela misericórdia de Deus, a enfermidade de Jó nunca caia sobre nenhum de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Esteja sempre contigo. Em nome de Jesus. Aguardo você amanhã para a nossa oração da manhã e a continuação da leitura do livro de Jó. Amém? Fica na paz do nosso Deus.